Eu quero compartilhar algo muito forte. Gostaria de falar um pouco da minha vida. Quem é que é fofoqueiro, gosta de saber da vida dos outros? Ali, ó. Sempre tem um distraído, né? Vou te contar uns podres meus, quer escutar? Não? Ah, então não conto. Vou contar um. Eu sempre gostei de comprar coisa que eu não podia pagar, tô falando do passado, para poder mostrar para os outros que eu tinha. Graças a Deus aqui em São Paulo não tem isso, eu morava no Rio, tinha muito. Aí o que eu fazia? Meu pai vai lembrar dessa época. Eu não tinha nome para comprar e não tinha dinheiro. Então eu recorria a algum familiar, algum amigo para me emprestar o nome, para eu comprar um carro que eu jamais poderia pagar em 80 vezes. Fazia aquela prestação de um carro velho, mas importado. Porque eu queria chegar no meu bairro, queria chegar no almoço de domingo na casa da minha avó, meus primos, e queria mostrar o seguinte: estou vencendo. Eu estava destruído. Não tinha dinheiro nem para fazer compras do mês. Mas eu comecei a focar muito na aparência. Eu tinha uma necessidade emocional e um buraco espiritual que me fazia tentar vender a imagem de algo que eu não tinha para entregar. Isso foi um dos grandes erros que eu cometi na vida, porque isso me trouxe tantos malefícios, tantas perdas, principalmente de tempo. Porque quando você está tentando agradar alguém pela aparência que tem, ou pelo que você acha que possui, você só está perdendo tempo. Porque quando aquela pessoa chegar perto e descobrir a verdade, você levou 1 ano para fazê-la chegar perto e em 1 segundo ela vai embora. Isso acontece muito quando você quer se relacionar, você está solteiro e quer se relacionar, e você capricha muito no visual, mas não tem nada por dentro para entregar. Então, por causa da foto que posta no Instagram, por causa da roupa que coloca, você chama a atenção de um ou de outro, mas quando sai para jantar, se aquela pessoa tem motivações boas do tipo te levar para o altar, ele já desiste, porque está muito bom por fora e muito ruim por dentro. Quem está pegando isso aqui? Então por muito tempo eu fui assim. Eu queria estar muito bom por fora, mas eu não tinha nada por dentro para oferecer. Eu não tinha nem sequer mérito para ter um carro daquele velho, mas importado. Só quem teve um Peugeot sabe do que Jesus falou: cada um pegue a sua cruz e anda. O mecânico ficou rico comigo. Então, olha que coisa interessante. Eu não tinha nem mérito para ter um carrinho daquele. Eu não tinha nem nome, dinheiro, nem pensar. Mas eu me aproximava de pessoas: me empresta teu nome, depois eu faço alguma coisa por você. E financiava e dava um jeito, mas não era só com carro, não, com tudo. Eu sempre queria parecer mais do que eu era. Eu lembro que uma vez eu fazia parte de uma igreja, eu estou falando de alguns anos atrás, graças a Deus, de uns anos para cá eu não sou assim mais, porque Jesus fez a obra. Mas eu falei assim: olha, falei para o líder da igreja, eu quero pregar. Eu não pregava nessa época, não era pregador, não sabia pregar, mas eu percebi o seguinte, que quem estava aqui em cima brilhava. Eu falei: eu quero brilhar. Eu quero brilhar. Eu quero ser diferente. Não sabia pregar, não sabia nada da Bíblia. Então eu não queria pregar para poder passar para as pessoas alguma informação bíblica. Não. Queria pregar para ser visto. E aí eu chegava lá para o líder que fazia agenda, eu falei assim: você nunca vai me botar para pregar, não? Eu tenho terno, eu tenho Bíblia de estudo. E eu lembro de um dia que ele olhou para mim e falou assim: aqui você nunca vai pregar. Eu falei: invejoso, já sabe que Deus vai me usar. E uma vez eu perguntei para ele: por que você disse que eu nunca vou pregar aqui? Ele falou: porque não é seu tempo. Sabe o que eu fico parando para pensar? Se esse homem não tivesse escutado a Deus e tivesse me colocado para pregar, essa mensagem estaria na internet, porque já era a época de internet. E as pessoas não veriam o Thiago Brunet de hoje, veriam um Thiago Brunet deformado espiritualmente.
orgulhoso, fazendo tudo para chamar atenção para si mesmo, porque ele queria resultados para si, não estava preocupado com ninguém. Andando com um carro que não podia pagar, fazendo coisas para resolver seus conflitos emocionais, seus complexos de rejeição e inferioridade. Eu carregava tantos complexos de rejeição, de inferioridade, que eu queria fazer alguma coisa para me sentir melhor. E é claro que o nosso inimigo, nós temos um adversário, o nome dele é Satanás, ele se aproveita das tuas brechas emocionais, ele se aproveita das tuas fraquezas sentimentais e entra com uma ideia, ele entra com uma estratégia para sempre você tentar vender uma imagem que não é, mostrar ter o que não tem. E é muito simples a estratégia, porque ele vai fazer com que você se ache emocionalmente, mas na prática você nunca terá para dar. Eu vi uma imagem na internet hoje que eu pedi para separar, para passar para vocês, da cenoura. Coloca essa imagem para mim. Você que está na internet, você que está aqui presencial comigo, acompanhe essa imagem. Se você está por cima da terra, você não consegue olhar o que está debaixo da terra. Você não tem, não sei nem qual é o nome dessa visão, raio-x. Você não tem raio-x para ver o que está debaixo da terra. Então você só vê o que os olhos podem alcançar, ver, enxergar. E aí você olha para essa imagem, uma formiguinha está com uma planta maior do que a outra. Uma formiguinha pode tirar onda com a outra dizendo o seguinte: eu tenho, você não? Uma formiguinha está chamando mais atenção que a outra. É claro, o que os nossos olhos podem ver é uma planta grande e uma plantinha do lado. O que os olhos não veem é o que está por debaixo, que é o que realmente vale. Não é o que você pode receber, atenção, mas é o que você pode dar, alimento. Vou repetir. Não é o que você pode receber, atenção. É o que você pode dar, alimento. A formiguinha que está com a folha maior está chamando muita atenção. Mas se um dia vier uma fome sobre a terra, ela não vai ter nada para dar. Inclusive ela não está cumprindo a função desse vegetal, da cenoura, que é dar de comer. Cenoura não foi feita para enfeitar, foi feita para alimentar. Então o que adianta chamar atenção se no final das contas não vai cumprir o propósito pelo qual isso foi criado? Você acha que Deus erra? Não. Então o que Deus cria para um propósito específico e não adianta disfarçar. Vai ter que entregar o que foi criado para dar. Então abre comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. A partir do versículo 12, uma passagem muito famosa. E é importante que você entenda, talvez você não tenha entendido dessa forma, que eu vou te explicar hoje. A partir do versículo 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve o quê? Fome. Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma mais fruto de ti, daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E de manhã, quando voltavam, passaram por ali, viram a figueira que tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: mestre, olha como está a figueira que tu amaldiçoaste. Ela secou.
Você nunca viu Jesus amaldiçoando nada e ninguém, com exceção de algo que chama atenção, mas não cumpre o seu propósito. A figueira que tinha folhas para chamar atenção para ela, a ponto de fazer Jesus andar até lá, só não tinha figos para entregar. Porque figueira não foi criada para chamar atenção, ela foi criada para alimentar com o seu fruto, o figo. Toda pessoa que decide usar qualquer coisa que tem, o dom que possui, os relacionamentos que construiu, a roupa que conseguiu comprar, a imagem que tem, as redes sociais que tem, para chamar a atenção de si mesmo, mas não tem condições de alimentar quando as pessoas chegam, será amaldiçoado, diz a palavra. Será que, eu sei que quer ser amaldiçoado pelo inimigo, que a gente tem várias brechas com base bíblica para mostrar que dependendo da brecha que você dá, pode vir uma maldição sobre a sua vida. Agora o próprio Jesus, o Deus do amor, da paz, lançar uma palavra contra você. Qual o motivo? Seu pecado? Não, o pecado ele perdoa. É quando você quer aparecer. É quando de alguma forma você quer abrir uma porta para você, você quer brilhar, mas não quer alimentar. Agora eu entendi porque Deus não deixou eu pregar antes. Porque eu não queria alimentar ninguém com a palavra, eu queria aparecer. Então pela sua misericórdia Deus olhou para mim e falou assim: olha, não vou te deixar. Gente, imagina, eu estou vivendo um pouco melhor agora por causa da empresa, dos negócios, dos livros, do que Deus tem feito, mas foram 30 e poucos anos de aperto. Eu não precisava ter vivido 30 e poucos anos no aperto, podia ter sido só 15, só 20. Mas eu não me encaixava com o que estava escrito, e eu conheci o que estava escrito desde criança. Não adianta conhecer, tem que praticar. Eu já sabia o que estava escrito ali, eu só não fazia. E eu achava porque ia domingo à noite na igreja estava tudo certo. Eu sou a prova que a igreja somente não resolve nada. Você tem que ir à igreja para ter comunhão com os santos, para fortalecer tua fé, para aprender a palavra e para de segunda a segunda praticá-la, que é o que vai trazer os frutos que você precisa para cumprir o seu propósito. É impressionante isso. Figueira foi feita para dar folha ou para dar figo? Figo. Macieira foi feita para dar maçã. Bananeira foi feita para dar banana. Você foi feito para dar o quê? O que você produz? Porque se você continuar produzindo coisas que chamam atenção para você, mas não produz algo que alimenta os outros, cuidado, tem algo ruim vindo na tua direção. Vou repetir, se você continuar produzindo coisas que chamam atenção para você, mas não produz alimento para os outros, cuidado! Para pensar na pessoa que compra seguidor na internet. O que essa pessoa está querendo? Aparecer. Uma profeta entre nós? Primeiro que ela não vai aparecer, porque os seguidores que ela comprou não são de verdade, então não vão nem escutar. Ela está querendo se sentir bem. Ela está querendo vender a imagem para alguma pessoa, algum que vai entrar lá e vai falar: caramba, tem 2 milhões de seguidores. Uma pessoa que quer brilhar a qualquer custo está com um problema muito sério com Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a aparecer, chama a atenção de Jesus, e Jesus começa a andar na sua direção, porque ele pode estar precisando de alguma coisa que ele viu em você. Como ele olhou para aquela figueira e falou: nossa, estou com fome, vou lá ver se ela resolve o meu problema. Quando as folhas chamaram a atenção, mas o fruto não estava, ela falou: o quê? Você me fez perder tempo vindo até aqui? Nunca mais vai nascer fruto de você. E no outro dia, aquela figueira secou até a raiz. E Pedro falou: mestre, você viu o que aconteceu com a figueira que tu amaldiçoaste? Eu tenho certeza que você não gostaria de ser amaldiçoado por Jesus. Então eu vou te dar um conselho muito sério nessa noite. Jamais faça algo que é para chamar atenção, mas que não serve para alimentar ninguém. Tiago, mas do que você está falando? Você tem muito seguidor na rede social, você aparece em programa de televisão, você faz isso, você faz aquilo. Nunca pedi por isso. Agora eu vou te ensinar uma coisa muito forte biblicamente. O que Deus tem para fazer na tua vida, você não vai precisar forçar a porta, Ele vai abrir assim para você. Quem aqui já escutou alguma pregação minha?
graças a Deus, milhões de pessoas, não são milhares, milhões de pessoas já escutaram. Agora eu vou te dar uma informação que talvez você não tenha. Eu prego desde 2014. Você sabe quantas vezes eu pedi para pregar na vida? Eu te falo, nunca. Nunca na minha vida eu pedi para pregar. Todas as vezes você me vê pregando, alguém me ligou e falou: Thiago, você pode vir? E se eu posso, se eu tenho agenda, eu vou. Então ele vai, eu estou à disposição. Se eu tenho fruto para dar, eis-me a... Agora, se eu quero só aparecer, eu vou ter que forçar essa porta, porque ninguém quer comer de árvore vazia. É por isso que às vezes as pessoas não te convidam, não abrem as portas para você. Porque por enquanto tem muita folha e nenhum fruto. As pessoas querem fruta, elas não querem folha. Folha não alimenta ninguém. Folha chama atenção, fica bonito, ou fica lindo, principalmente no outono, elas ficam vermelhas, lindas. Só que não alimenta ninguém, não resolve o problema. E o teu propósito de vida é produzir coisas que resolvem a necessidade dos outros e que não fazem os outros ficarem olhando para você. Então o dia que eu quiser usar as redes sociais que eu tenho, a prosperidade que eu tenho, os canais de comunicação que eu tenho para brilhar, não tenha dúvida nenhuma que o próprio Jesus vem contra mim. Eu já fui em inúmeros programas de TV, podcast famosos e tudo. Em todos eles você vai ver eu glorificando o nome de Jesus. Por um motivo. Primeiro, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com nenhum presidente, com nenhum rei, com nenhum famoso, com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E segundo, porque eu reconheço que o que eu estou vivendo não tem a ver com a minha capacidade. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, repeti a quarta série várias vezes, era para eu ter feito faculdade de quarta série de tanto que eu repeti. O que eu estou fazendo aqui? Misericórdia de Deus. E segundo, que eu reconheço quem eu sou. Eu não sou nada. Porque eu sei que se Deus tirar a mão de mim, eu não tenho graça nenhuma. Então, primeiro é porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E segundo, porque a graça que eu tenho não é própria. Eu não tenho luz própria. Eu estou refletindo a luz do sol da justiça que está batendo em mim. Agora, todo projeto que a gente cria, Café com Destino, tem aluno do Café com Destino aqui? Café com Destino, só isso? Tem aluno do Café com Destino aqui? Aí um pouquinho mais. Ó, Café com Destino, Conferência de Destino, Noites de Destino, qualquer coisa que eu faço tem um só objetivo: dar de comer para as pessoas. Porque a única coisa que Jesus vai me cobrar e vai te cobrar quando você começar a chamar atenção é: tem figo aí? Ou está só na folhagem? Tem algo para comer? Ou só quer aparecer? Essa empresa é para você curtir sozinho ou para empregar pessoas? Ou seja, é para aparecer ou é para resolver problema? O ministério que você está pedindo é que é para por fim você deixar de se sentir um nada e se sentir importante? Ou porque você acha que o dom que Deus te deu vai alimentar muita gente, vai alimentar uma geração? Como José alimentou uma geração inteira, administrando os celeiros. Você nem sabe como Deus vai te usar. Às vezes não vai ser pregando, às vezes vai ser igual ao José. José não pregou para ninguém, ele administrou celeiro e alimentou uma geração inteira. Deus pode usar teu negócio, Deus pode usar tua família, Deus pode usar teu ministério. Deus usa o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. A única coisa que nós temos que ter certeza é: eu sou uma árvore. Essa árvore tem fruto ou tem folha? Não tem problema você chamar atenção. É impossível você ser uma árvore frutífera e não chamar atenção. Você está no meio de um jardim, passa por uma macieira com 380 maçãs vermelhas reluzindo, chama atenção ou não? Deus não falou que você não pode chamar atenção, falou que você não pode chamar atenção sem fruto. O problema é chamar atenção sem fruto, ou seja, querer ser o que você não é, querer mostrar o que não tem, querer resolver as suas coisas, mas não resolver o de ninguém. Quem está pegando isso aqui? Então nós temos um desafio muito grande hoje à noite.
Porque o Tiago de hoje não tem nada a ver com o Tiago de alguns anos atrás, que tinha que comprar carro financiado no nome dos outros para se sentir bem. Eu não queria inspirar ninguém, eu queria tirar onda com as pessoas. Eu não queria ajudar alguém dando carona com o meu carro. Eu queria mostrar que eu estava vencendo e você estava perdendo. Ou seja, que bênção que Jesus não decidiu vir pedir conta naquela época, senão eu tinha dançado. Você já parou para pensar na misericórdia de Jesus que não veio te cobrar no passado? Está deixando você ganhar mais entendimento, mais sabedoria. Meu Deus, quem pode dar um glória por isso? Já pensou se Jesus viesse pedir contas como foi acertar conta com aquela figueira no nosso passado? Ai, 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 ai. Quem ia sobrar? Eu não sobraria. Já pensou se no dia do julgamento Deus falar: gente, nós estamos aqui, 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas para serem julgadas. Nós vamos começar aqui com o irmão. Antes nós vamos passar os seus pecados no telão. Por favor, todo mundo assistindo. Tu ajoelha e faz: Jesus, em nome de Jesus, não faz isso não. Vai passar tudo, ele. Tudinho. Acabou com a tua vida, né? Mas a Bíblia diz que ele pega o teu passado e joga no mar do esquecimento. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que não quer saber quem você foi, mas quer saber quem você está se tornando. Não quer saber o que você fez, quer saber o que você está fazendo. Não quer saber se você produziu ou deixou de produzir, quer saber se você está disposto a começar. É um Deus que quer saber qual é o seu coração. Um coração que quer para si, chamar atenção, quer brilhar, quer ser, quer ter, ou um coração que quer doar. Eu não sei se você parou para perceber, mas para você doar, você precisa primeiro ter. Ou seja, quando Deus vê em você, que você quer usar os frutos que tem para alimentar, Ele começa a mandar mais. E quando Ele vê em você só folha para chamar atenção, Ele te seca desde a raiz. Então vamos fazer cálculo matemático, esquece a espiritualidade, vamos para a matemática. O que você quer? Produzir frutos que você vai ter que dar para os outros comerem, mas também nunca vai parar de produzir? Ou você quer só chamar atenção por um dia, dando uma folhagem linda, mas no outro dia amanhecer seco desde a raiz? Eu aposto que pela matemática você vai escolher ser a pessoa que tem frutos e continua alimentando a outros. O meu dom não é para mim. Eu não prego para mim mesmo. O meu dom é para alimentar as pessoas com a palavra. A minha empresa, graças a Deus, Deus permite a gente cuidar da nossa família. A Bíblia diz: aquele que não cuida da própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Olha como é que Deus é bom. Pode cuidar da tua família, só não deixa de cuidar dos outros, porque eu vou te prosperar mais do que a tua família precisa. Então, quando Deus me prospera, não é para eu comer sozinho, é para eu ajudar pessoas. Quando Deus me dá um dom, não é para eu usar para mim mesmo, é para eu alimentar pessoas. Quando Deus me dá um talento, quando Deus me dá uma visibilidade, quando Deus dá o que você tem ou o que Ele ainda vai te dar, não é para você, você acaba comendo junto. Mas é por causa dessa geração que tem uma necessidade que a árvore que você é pode resolver. Quantas pessoas cantando bonito, lendo bonito a Bíblia, pregando bonito, tendo uma empresa bonita, tendo uma rede social bem feita, chamar a atenção de Jesus. Mas quando Jesus deu um passo perto, viu que não tinha nada para se alimentar ali. Era oco, era vazio, era só folha. No final das contas, você é quem sai perdendo. Não tem registro histórico de alguém que viveu para se aparecer e terminou bem. Todos os governantes que tentaram governar para si mesmos, que tentaram usar a glória do poder para construir a própria imagem, foram depostos ou assassinados. Estuda um pouquinho de história. Mas todos aqueles que quiseram alimentar o povo entraram para a história da humanidade.
Ou seja, a história da figueira é uma realidade. Está no dia a dia, está no cotidiano do povo. Tudo que eu sou como uma árvore na mão do jardineiro, aliás, tem uma passagem em João que diz que nós somos árvore, um enxerto de árvore da mão do jardineiro. O jardineiro é Deus, a videira é Jesus e nós somos os ramos. Essa comparação inclusive é bíblica. E que às vezes Deus, para não ter que cortar a gente, vai podar. Ou seja, a gente vai tomar tesourada de Deus de qualquer forma. Só que cortar é para morrer, podar é para crescer melhor. Por isso que às vezes você reclama dos desertos da vida, dos problemas. Deus falou, mas eu não estou te cortando, eu só estou te podando. A dor da tesourada é a mesma. Só que essa é para te fazer crescer com mais vigor, com mais fruto. Então não reclame das tesouradas divinas. Tem um propósito. Fazer você dar mais fruto. E é impossível. Olha como é que é a matemática divina. É impossível você dar fruto sem ser percebido, ou seja, sem chamar a atenção. Mas dá para chamar a atenção sem ter fruto. O que você quer? Vou repetir. É impossível dar frutos sem ser percebido, sem chamar atenção. Impossível dar frutos sem chamar atenção. Mas dá para chamar atenção sem dar frutos. Eu prefiro a primeira opção. Já que é para chamar atenção, vou chamar atenção dando frutos. Porque aí quando Jesus vier, vai ter alimento, vai ter fruto. O acerto de contas será positivo. Ou seja, essa mensagem é sobre você abrir mão do teu ego, abrir mão dos teus achismos, abrir mão do teu eu quero, abrir mão das tuas confusões mentais, dos teus buracos emocionais, abrir mão das tuas necessidades neuróticas de aceitação, dos teus complexos que te fazem sentir por baixo. Porque se você não abrir mão disso, você vai ficar sempre tentando colocar folha em cima para disfarçar. Mas se abrir a terra, aquele irmão que está com uma folha pequenininha, está com uma cenoura enorme embaixo, está dando muito fruto. E você não tem cenourinha nenhuma, mas tem muita folha. Eu vim aqui nessa noite para ser um profeta na tua vida. É uma palavra de ensino, mas também é uma palavra profética. Você dará frutos. Você não será só folhagem. Você dará frutos. E frutos que vão permanecer. Tua família vai permanecer. Teu dom vai permanecer. Teu ministério vai permanecer. A tua empresa vai permanecer. Não vai cair. Os teus negócios vão permanecer. Todos os frutos que Deus te der ficarão intactos, alimentando essa geração. E quem crê, dê um aplauso ao Senhor. Aparecer ou alimentar? Eis a questão. Se Sócrates estivesse entre nós, ele diria isso. Aparecer ou alimentar? Eu quero alimentar. Quero alimentar. Tudo que eu posto nas redes sociais é pensando, isso vai dar de comer para as pessoas? Toda mensagem que eu preparo para pregar é, isso vai dar de comer para as pessoas? Tudo que eu faço presencialmente, online, evento, isso, aquilo isso vai dar de comer para as pessoas? Porque que eu vou aparecer, é assim que funciona a vida. Agora, se você vai ser alimentado, depende da decisão que eu tomei antes de resolver aparecer. Aí é que Deus vai se entender com a gente. É que antes de subir aqui, você tem que tomar a decisão se quer aparecer ou quer alimentar. Quantas vezes você foi numa palestra, ou numa pregação, ou numa aula, em alguma coisa, e saiu mais vazio do que entrou? O terno da pessoa era maravilhoso. A Bíblia era maior do que não sei o que. Só não tinha alimento. Muita folha, mas não tinha alimento. Isso acabou na nossa geração. Deus está chamando uma geração que alimenta outros. Uma geração que abre mão da própria imagem para poder levantar o nome que está sobre todo nome. Eu encerro com um exemplo. Eu conheci um grande empresário. Grande mesmo. Grande.
que um dia falou para mim assim: Tiago, Deus me falou que eu vou ser um grande evangelista, eu vou ser um grande pregador no país. Eu falei: caramba, que fantástico! Porque eu acredito muito que Deus te dá um poder numa esfera, tipo um poder empresarial, para fazer você ser escutado. E quando você fala, as pessoas acreditam de primeira por causa dos teus resultados. Quando ele me falou isso, eu falei: cara, que ótimo! E eu comecei a acompanhá-lo por um tempo. Comecei a seguir ele no Instagram e acompanhá-lo por um tempo. Todo evento que ele ia, ele não tinha sido convidado. Ele patrocinava para pedir a chance. Quanto é que precisa para fazer esse evento? A conferência de destino. Tanto, eu pago, aí você me convida? Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas muitos eventos que ele foi assim. Depois ele começou a botar centenas de milhares de reais de posts patrocinados no Instagram, no YouTube, para tentar patrocinar as palavras que ele disse que Deus mandou ele fazer. E mesmo gastando centenas de milhares, tinha 3 comentários, 1000 visualizações. Eu falei: peraí, Deus mandou, e o cara está tendo que abrir todas essas portas na força do dinheiro, na força da marra, esmurrando porta, e ainda assim ninguém está escutando? Passou-se 6 meses, eu chamei ele, assim, a gente não era muito amigo, mas era conhecido. Falei: tudo bem, como é que você está, querido? Deus te falou mesmo? Ele falou: falou. Inclusive domingo agora eu vou estar num programa de TV. E aí eu tive coragem de perguntar: quem te convidou? Sabe quem? Ninguém. Mais uma vez ele comprou. Tem pessoas que têm uma necessidade profunda, depois de ganhar dinheiro, de aparecer. Mas como eles não têm coragem de falar que quer aparecer, ele bota Deus no meio. Quantas pessoas botam Deus no meio das coisas que eles querem fazer? E se Deus quisesse que ele ficasse naquela empresa, gerando ainda mais empregos, para dar oportunidade aos trabalhadores, e através do exemplo dele, pessoas irem se convertendo e o amor de Deus irem se espalhando de outra forma. Mas ele achou que só dinheiro não é suficiente, agora ele queria fama. E do nada ele tinha 20 mil seguidores, no outro dia tinha 800 mil. Isso é possível? Não. Nem quem participa de Big Brother ganha 1 milhão de um dia para o outro. Ganha 1 milhão de seguidores. E eu comecei a perceber: ele está comprando seguidor. Aí eu parei de segui-lo. Falei: isso não é para mim. Não vai ter fruto para eu comer aqui. Só tem folha. O povo está cansado de ver a vida dos outros florida, mas não aprende nada, não recebe nada, sai com mais fome do que entrou. É um tempo de mudança na nossa nação, e começa agora em 2024, onde as árvores vão dar frutos, onde as árvores vão frutificar. Tudo que você fizer vai ser para dar fruto, vai ser para gerar resultados extraordinários. Vai florescer? Vai, mas vai frutificar muito mais. E quem crê, dê glória ao Senhor e aplauda a